Então, o que acontece? Eu acabo tendo uma série de carros produzidos em 1 hora, por exemplo. Por quê? Quando o carro chega na sua finalização, né? Então, eu tenho a finalização dos bancos. 50 carros produzidos naquele momento vão apenas colocar os bancos. Desculpa, caiu aqui a... Vocês entenderam? Então, isso se chama produção em série. O que significa? Que eu começo a desenvolver tarefas específicas e em série. Com isso, eu tenho uma redução de tempo na minha produção. Ou seja, eu produzo mais em menos tempo. E eu, ao mesmo tempo, eu fadigo menos o meu empregado. Então, ele vai desenvolver uma função também, aí que vem também essas teorias humanas até, mas eu vou começar a desenvolver pessoas, né, trabalhar com pessoas, gerir pessoas, né, fazer uma gestão de pessoas de acordo com suas habilidades e competências. Então, eu tenho pessoas que vão desenvolver melhor as suas habilidades apenas colocando o salto no sapato. Enquanto outras pessoas conseguem desenvolver apenas colocando os ilhóis nos sapatos. Ou outro, sola, e assim vai. Então, aí eu começo a gerir pessoas. Foi aí que tudo começou, né? E isso é muito clássico, inclusive, na Coreia, na China, né? Que vocês veem na televisão, aqui também, como que é produzido, né? Então, eu tenho aquelas pessoas naquela esteira, recebendo aquele produto e todos desenvolvendo a mesma produção, até chegar ao produto final, que é o quê? Encaixotar, depois distribuir. Além disso, né, não é só produzir. Eu tenho que administrar também os insumos, quanto que eu vou gastar, quanto que eu necessito de ferro, por exemplo, para produzir um carro, um metal, né? Quantas napas eu preciso. E aí, eu ainda tenho a fábrica de napa. Então, é um círculo vicioso em que começa-se a ter o giro administrativo de insumos, de recursos, tá? Então, daí por diante é que se começa a ter várias teorias. Inclusive, ainda falando nessas teorias, né? Antigamente, aí tem vários filmes que passam na mídia, né? Que falam sobre isso. Até aqui no Brasil também nós tivemos aí Terra Nostra, algumas novelas também de época que traduzem o que eu estou falando aqui para vocês, que demonstram claramente que antigamente não se atentava para a saúde do profissional. Então, até crianças trabalhavam nas fábricas. Crianças com 10, 11, 12 anos já estavam trabalhando em fábrica. Vocês sabem que isso foi de algum tempo para cá, que é proibido agora criança menor de 16 anos trabalhar com carteira assinada. Hoje nós trabalhamos com jovem aprendiz, no qual, dentro do seu limite, né, eu tenho um tempo de que faz com que ele estude e trabalhe, o jovem aprendiz, o que antigamente não tinha, né? Então, eu tinha jovens de 14 anos, por exemplo, que saíam da escola para ir trabalhar já em fábrica. Então, olha onde que vai aí o desenvolvimento desse país. Lógico, gente, que
digamos assim, eu navegar em toda essa estrutura administrativa. Tá? Mas por que eu preciso falar sobre isso? Para vocês entenderem que em qualquer situação nós desenvolvemos essas teorias, até dentro de nossa casa também. Dentro da nossa casa a gente também trabalha com teorias administrativas. Então, estamos voltando aqui, né? Então, vocês imaginem que toda essa estrutura administrativa, né? Ela é importante existir, porque senão nenhuma indústria iria para frente. Tá? E muitas indústrias, naquela época, faliram porque não tinha controle de nada. Não tinha controle de insumos que seriam necessários, tomada de preço, aonde que eu teria uma licitação, né, para ver o menor preço, né, de compra, né? Como que iria negociar a venda dos produtos, tá? Então, vocês imaginem esse mundo administrativo? E assim a gente também faz na nossa casa, a gente acaba administrando também a nossa casa. A gente, além de nós administrarmos a nossa casa fisicamente, a gente acaba também administrando, né, a nossa casa dentro da questão de recursos humanos. Então, eu administro recursos humanos e materiais. Então, agora vamos passar um pouco, né? Estamos falando até agora de carro, de sapato, de tecido, né? Por quê? Porque primeiro nós precisávamos entender esse fluxo administrativo de recursos humanos e materiais para chegar ao que é a nossa área, que é a área da saúde, né? E aí, voltando um pouquinho ao passado, né? A um pouquinho a história, digamos assim, da enfermagem, né? Sabemos que a saúde, ela sempre existiu de formas diversas, né? Com curandeiros nos egípcios, desde a época da caverna, né? A gente sabe disso. Porém, assim como ocorreu a reforma industrial, né? Essa parte da saúde também foi obrigada a seguir o seu fluxo. Por quê? Até então, quando as pessoas ficavam doentes, quem cuidava ou era barbeiro, né? Ou era freira, padre, né? Curandeiro, pessoas que benzam, né? Sei lá. E acabou. E quem ficava doente ficava na sua casa. Só que é o que eu falei, a população, ela aumentou. E aí vamos falar um pouquinho aqui no Brasil. Com essa população, nós tínhamos uma população inicial indígena, que aí depois veio, entre aspas, o descobrimento do Brasil, aí depois veio a família real, né? E aí voltando aqui na família real, a família real também precisava ser protegida. Vieram pessoas também, grandes empresários de outros países para que pudessem vir aqui em busca de, como que eu vou falar, de partes administrativas mesmo. Vieram estrangeiros que acabaram abrindo fábricas aqui, trazendo recursos de fora, né? E lógico que com isso as pessoas também saem do campo e vêm para as cidades. Então sai da área rural
e acaba vindo para a área urbana, até por conta de recurso financeiro, porque muitos fazendeiros, né, acabaram entrando em falência também, porque vieram fábricas, vieram outros recursos, tá? Aí, baseado nisso, a saúde também se modificou. Pessoas vindo para a parte urbana, muitas pessoas começaram a ficar doentes. Ambientes insalubres, trabalho insalubre, as fábricas sem ventilação, né? Poluição. Então, pessoas morriam. E morriam por acidentes, morriam por ficar doentes, contaminadas. E aí começa-se a preocupação. Associado a isso, a família real, ela também precisava de soldados e pessoas sadias para proteger a família real, proteger esses senhores. Daí começou-se a preocupação de ter lugares para abrigar as pessoas doentes. Então, quem que fazia? Quem era o recurso, né, ideal? No caso, eram as freiras, padres, né, algumas médicos, alguns auxiliares de médicos. E onde nós vamos colocar essas pessoas doentes que precisam de internação, dessas mulheres que precisam parir? Aonde? Nas santas casas. Aí vocês imaginam, né? Santa Casa eram casas onde tinham pessoas, hóspedes, por exemplo, né? Que ficavam ali para se curar de alguma doença e assim que ficava boa, ia embora. E quem que cuidava? Freiras, padres e algumas pessoas que vieram de fora, de outros países, né? Como médicos, como enfermeira. E aí começou-se. Lógico que começou também, nós já falamos um pouquinho disso em saúde pública, então eu não vou voltar aqui atrás. Mas aí começou-se, junto com o desenvolvimento industrial, começa também o desenvolvimento na área da saúde, na área de humanas. Aí vocês imaginem como que era num hospital, ou seja, numa Santa Casa, porque depois vieram as casas de saúde, depois vieram hospitais, depois sai essa rede da Santa Casa de filantrópica, que é um pouco até hoje, mas aí vem novos hospitais, hospitais públicos, hospitais privados, até surgir o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, as caixas beneficentes que nós falamos lá em saúde pública, né? Então, isso tudo foi um desenvolvimento. Só que eu também precisava entender que o hospital é um sistema de gestão, tá? Então, com este sistema de gestão, havia também a necessidade de organizar, administrar, planejar o sistema de saúde. Nós trabalhávamos de uma forma em que todo mundo, assim, por exemplo, o médico prescrevia uma medicação. Vamos botar aqui assim, dipirona, manhã, tarde e noite. Vinha um antibiótico, benzetacil, tarde e noite, ou 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia, mas não vinha um padrão de hora específica. Então, antigamente,
os remédios, por exemplo, eram dados praticamente quase que o dia inteiro, por conta de, é de manhã, é à tarde e é à noite somente. Não tinha um padrão de horário. Não tinha um padrão de higienização à beira-leito, ou não tinha um padrão de como eu levaria a roupa para a lavanderia, que horas que era para levar a roupa para a lavanderia, tá? Não havia um horário certo de alimentação. Entenderam? Então, o que acontecia? O profissional da enfermagem acabava numa exaustão, mesmo porque era um plantão de 12 horas, era um pouco mais até. Então, ele ficava 12 horas trabalhando direto, sabe? Trabalhando direto mesmo. Então, o sujeito acabava de dar uma medicação, daqui a pouco quando vê, isso aqui agora também tem que dar. Isso aqui agora também tem que dar. Aí tinha que dar banho, fazer curativo. Então, não existia uma ordenação dentro do processo de trabalho de enfermagem. Assim também como não existia o enfermeiro, existiam os auxiliares de médicos. Então, o médico vinha, prescrevia medicação e aí tinha pessoas que desenvolviam tudo, todo o processo, desordenadamente. Então, eu acabava tendo um desgaste muito grande, porque eu trabalhava 12 horas sem parar, tá? Então, aí começou-se a ter a teoria, né, das relações humanas, no qual eu começo também a ter a teoria burocrática, que é através de Max Weber, tá? Então, esse Max Weber, ele começa a desenvolver também, através de um enfoque de racionalidade, tá? Que eu preciso de ter organização para ter resultados almejados, tá? Então, como que isso começa a surgir, tá? É a partir daí em que eu começo a perceber que eu tenho que ter sequência de tarefas, inclusive ao lidar com a área de saúde. Olha que interessante, né? Então, eu começo a ter normas a seguir. Eu começo a ter fluxo de trabalho. Eu começo a ter um princípio comportamentalista, eu começo a ter uma forma de trabalhar também em sequência. Então, eu começo aí a perceber, tá? E isso eu tô falando, dando um resumo de várias teorias, tá? Eu começo a entender, primeiro, que dentro do meu hospital, eu também tenho que ter hora de recolher a roupa para levar para a lavanderia. Então, qual é o meu momento em que eu vou ter as minhas roupas para a lavanderia? Quando eu tenho os banhos no leito ou os banhos de aspersão. Então, eu sei que toda manhã eu preciso dar banho nos pacientes, higienizar os pacientes, cuidar desse fluxo, para que eu leve a roupa para a lavanderia, para que eu tenha um giro de roupa necessária para que retorne para o hospital um enxoval, tá? Por leito completo para a reposição. Da mesma forma,
eu preciso entender que se eu tenho que levar essa roupa para a lavanderia, significa que eu tenho que ter hora, horário, norma, fluxo de higienização dos pacientes, acamados ou não. Certo? Então, começo aí a ter a minha administração dentro da enfermagem, dentro da área da saúde. Eu preciso entender que eu tenho que dar banho nos pacientes. Eu preciso entender também a medicação. Se eu colocar apenas manhã, qual é o horário da manhã? Da mesma forma, é o antibiótico. Antigamente, quando o paciente internava, é que começava o horário do antibiótico. Então, se era um antibiótico de 6 em 6 horas, o paciente chegava às 3 horas da tarde, ele começava às 3 horas da tarde. Então, depois ia ser 3, 21, 3 da manhã, 9 da manhã. Se ele chegasse às 10 horas, 10, 22, tá? E assim vai. Então, o sujeito da área da saúde também não parava de trabalhar o tempo inteiro, tá? E paciente interna, eu tinha que dar atenção para o paciente. Então, qual era esse fluxo? Então, existe esse fluxo, esse protocolo, né, de normas que eu deveria seguir, que a partir das 22 horas, a lavanderia não entrega mais roupa, então significa que eu tenho que fazer meu checklist antes das 18, para que eu possa mandar para a lavanderia para eles mandarem os kits do enxoval para mim. Então, isso é um fluxo de trabalho que começou a acontecer. Comecei a padronizar horários de medicação. 12, 18, 24 e 6, 14, 22 e 6, 18 e 6, né? Então, a partir de que eu implantei esse fluxo de horário, significa que quando um paciente ele chega, eu não vou dar mais o antibiótico exatamente naquela hora, mas eu entro num esquema de horário fixo. Então, eu crio um momento para que seja só de administração e preparo e administração de medicação. Eu preparo também um fluxo de que, se possível, os pacientes internados tomem banho até 10 horas da manhã, por exemplo, para seguir essa roupa às 11 horas para a lavanderia, para que às 16 horas eu já tenha os kits de volta. Então, isso tudo é o quê? Processo administrativo de trabalho, certo? Bem, e não é só isso. A partir do momento em que eu coloco hora, por exemplo, eu dou também a oportunidade da nutricionista fazer também o agendamento dela, passar nos setores, né, saber as dietas necessárias dos pacientes, quem está de alta, quem não está. Por quê? Quem está de alta vai embora e a comida vai continuar sendo servida. Então, existe um mapa. Também, o mapa da nutrição e dietética, que deve ser seguido. Também existe a parte da fisioterapia. O fluxo de trabalho também do pessoal da manutenção, por exemplo. Qual é o fluxo de trabalho para a manutenção preventiva da autoclave da central de material e esterilização? Então, tem que ter uma planilha. Aonde que eu anoto a temperatura das geladeiras? Em que momento que eu vou fazer o degelo? Isso tudo é processo administrativo de trabalho.
entende? Então, as teorias, elas começaram a ser entendidas a partir daí. Além disso, eu tenho também o outro lado, que eu estou falando para vocês, é o levantamento de insumos, né? Quantos equipos eu preciso naquele dia para trabalhar, quantas luvas, quantas gases, esparadrapo, agulha, equipo, gelco, medicação, isso tudo é administração. Em que eu estou no meu setor, preciso entender que eu preciso para 30 pacientes, eu preciso de 100 seringas por dia, por exemplo. De que forma? Fazendo o pedido da farmácia. Tendo um estoque, né, no setor. Isso tudo é a administração. O técnico trabalha nesse esquema? Sim, gente. O técnico tem que trabalhar, porque ele precisa se organizar também no dia dele, tá? Então, eu pegar o plantão, eu pego o plantão e vou fazer o quê? Nada. Eu tenho que pegar o plantão e me organizar, planejar o que eu vou fazer naquelas 12 horas de atendimento. E quando eu coloco 12 horas, eu não coloco só assistência beira-leito. Eu preciso manter o meu setor organizado para que eu possa trabalhar de uma maneira mais adequada. E dar assistência para o paciente, mas também ter o meu setor organizado para eu poder trabalhar adequadamente. Então, esse é o processo administrativo, né, que existe dentro do hospital. É uma parte dele. Porque dentro desse processo administrativo, eu sempre falo que o hospital é uma empresa, né? Então, dentro desse processo, eu estou falando para vocês no cuidado do setor. Mas fora isso, ainda existe todo um processo de gestão hospitalar e de gestão de saúde. Eu preciso do setor de recursos humanos, porque eu preciso saber o meu dimensionamento para poder contratar um profissional adequado. Quantos técnicos eu tenho que ter? Quantos enfermeiros eu tenho que ter para poder suprir as minhas necessidades? Quantos recepcionistas? Quantos cozinheiros? Certo? Quantos médicos eu preciso para poder atender a minha clientela? Então, isso tudo eu trabalho em base de cálculo. Por exemplo, quanto que eu vou fazer o pedido, né, mensal de compra de luvas de procedimento? Quantas luvas eu preciso, quantas luvas eu gasto por dia? Para eu ter uma média de gasto semanal, para ter uma média de gasto mensal,